Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais a respeito dos fundamentos de eletricidade. Agora falando sobre conceitos fundamentais de grandezas elétricas. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui é conhecer as principais grandezas elétricas, como tensão, corrente, resistência e potência, certo? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma revisão, uma simplificação do que é. Vou tentar explicar aqui em poucos minutos o que é a tensão elétrica, o que é a corrente e o que é a resistência. Para isso, pessoal, vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui um condutor elétrico. Nesse condutor, eu tenho vários elétrons livres, ok? Vários elétrons livres aqui. E cada um se movimenta em um sentido qualquer, tá? Eles não possuem uma orientação, cada um se movimenta em um sentido independente, tá bom? Esse aqui, esse que se movimenta para frente, enfim. Cada elétron aqui se movimenta de forma independente. A partir do momento, então, que eu aplico uma DDP, o que é uma DDP? DDP é diferença de potencial, também conhecido como, vou colocar aqui embaixo, tensão. A partir do momento que eu aplico uma tensão nesse material aqui, o que vai acontecer? Os elétrons que antes estavam livres, certo, e desorganizados, eles passam a ter uma orientação, ou seja, a partir do momento em que eu aplico uma DDP, uma tensão, eu crio um fluxo ordenado de elétrons aqui. Tá? Esse fluxo de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Então nós já falamos aqui sobre tensão, corrente e a resistência. O que vem a ser a resistência? A resistência, pessoal, ela é uma força que se opõe a essa passagem, certo? A resistência seria uma força que se opõe à passagem do fluxo dos elétrons, certo? Então, só para a gente anotar aqui, depois vocês quiserem copiar, a resistência é uma força que se opõe à passagem da corrente. Certo, pessoal? Então, aqui nós já defini de forma breve o que é tensão, corrente e o que é resistência elétrica. Certo? Dito isso, bora aqui para a nossa apresentação. Então,
Vamos agora falar de forma mais, conceitual o que é cada grandeza. Então, começando pela tensão elétrica, tá? A tensão elétrica, então, ela é o que? Uma diferença de potencial gerada entre dois pontos. E essa diferença de potencial cria um movimento ordenado das cargas elétricas livres no condutor. Um exemplo que nós podemos ter é a pilha, que está logo aqui do lado, certo? No polo positivo, nós temos falta de elétrons. E no polo negativo, nós temos excesso de elétrons. Essa diferença de potencial, quando você fecha o circuito, gera uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons, uma corrente elétrica, certo? Então, pessoal, a tensão elétrica é uma força que faz com que os elétrons se movimentem de forma ordenada em um condutor, tá? Nós temos dois tipos de tensão: a alternada, que vai produzir uma corrente alternada, e a contínua de bateria, que vai produzir uma corrente contínua. Simbologia de fonte. Essa daqui é uma fonte de corrente contínua, bateria. Fonte de corrente alternada é essa daqui, ela vai ter um tiozinho, tá bom? E vamos ver, né? Então ela é um tio dentro de uma circunferência. E isso aqui vai ser a simbologia. Unidade de medida é o volt. E o medidor que nós utilizamos é o voltímetro, tá? Que é ligado em paralelo com o circuito. Não precisa preocupar com isso agora, tá, pessoal? Mais para frente a gente vai ver o que é ligação em paralelo e ligação em série. Corrente elétrica, pessoal, né? O que é a corrente elétrica? Eu expliquei logo lá no começo. É o fluxo ordenado de elétrons em um condutor. Ele surge a partir da DDP, tá? Da diferença de potencial. O I a gente usa para representar a corrente elétrica, mas a unidade de medida dele é o ampere, certo? Equipamento que nós utilizamos o amperímetro, e ele é ligado em série com o circuito. Então nós temos que abrir o circuito, colocar uma ponta de prova dele aqui e a outra ponta de prova do lado de lá. Uma ponteira de cá, outra de lá. Ou seja, a corrente que circula por aqui tem que passar por ele para depois ir para voltar para o sistema, certo? Temos dois tipos de corrente, pessoal. A corrente contínua, que nós vamos encontrar em pilhas e baterias, tá? Que apresenta sempre o mesmo sentido, e pode ser de valor pulsante ou constante, tá? A pulsante, o valor varia, né, de acordo com pulsos. Já na constante não varia, ou seja, essas aqui nós temos uma corrente contínua constante. Como seria a pulsante? Dessa maneira aqui, uma linha reta trastejada. Então, pessoal, além das pilhas e baterias, nós podemos obter corrente elétrica através de circuitos retificadores, tá? Que vão pegar corrente alternada e converter em contínua, certo? Corrente alternada, pessoal. A corrente alternada, ela surge quando a gente aplica uma DDP alternada, certo? Então, o valor oscila ao longo do tempo, mudando de sentido positivo para negativo e vice-versa. Tá? Ou seja, está sempre variando.
Por quê? Por que varia assim, Rafael? Porque o nosso gerador, o gerador lá da hidrelétrica, ele funciona por corte de linhas de campo. Nós temos o estator, nós temos o rotor. Esse estator aqui, ele vai produzir o que? Linhas de campo, que são essas linhas aqui. Então, quando linhas de campo eletromagnéticas, tá, pessoal? Então, conforme o rotor gira, ele começa a cortar essas linhas de campo. Como que a gente vê? Aqui em 0 graus, tá? O rotor não está cortando nenhuma linha de campo. Aqui em 90 graus, ele está cortando o máximo de linha de campo que ele consegue. No 180 graus, quando ele completa 180 graus, o rotor já não está mais cortando linha de campo. No 270, ele já está cortando o máximo de linha de campo que ele consegue. Só que em sentido contrário ao de 90, certo? E aqui em 360 graus ele já não corta mais nenhuma linha de campo. Tá ok? Então pensa o seguinte, 90 graus ele está cortando aqui, 270 ele está cortando de cá. Por isso que inverte o sentido da corrente alternada. Tá bom? E a resistência elétrica, pessoal? O que é a resistência elétrica que eu falei para vocês? É uma força que se opõe à passagem dos elétrons. É ruim ou é bom? Depende, pessoal, da situação. Tem hora que ela é desejável. Em qual situação? Quando a gente quer limitar, o valor de corrente. Então, o valor de resistência determina se o material ele é isolante ou condutor. Sua unidade de medida é o ohm. O aparelho que nós utilizamos para fazer a medição é o ohmímetro. E deve ser utilizado sem energia no circuito. Ok? Agora falando um pouco sobre potência elétrica, pessoal. Potência elétrica, pessoal, é a capacidade de um corpo realizar trabalho, tá? Então, potência elétrica é a capacidade de um corpo eletrizado em realizar trabalho. Quanto mais energia for transformada, maior é a potência, do aparelho. A potência ela é o resultado do produto, da tensão vezes a corrente. Tá, ok? Nós temos 3 potências, pessoal. Essa aqui é a potência aparente, que a unidade de medida dela é volt-ampere. Nós vamos ter a potência que é efetivamente transformada em trabalho, que é watt. Watt é a potência ativa. Nós vamos ter a potência reativa, unidade de medida volt-ampere reativo, que é a potência, que é a parcela que é transformada em campo magnético. Tá? Então, nós vamos ter ela aí, motores, transformadores, reatores. Elas são necessárias nesses tipos de circuito aqui, nesses equipamentos, tá? Para funcionar esse equipamento. E nós vamos ter o fator de potência, tá? Que é a porcentagem lá de concessionária aceita de potência de consumo, ou seja, é 0,92. O que isso quer dizer? Que 92% da potência aparente ela tem que ser transformada em potência de
trabalho, ok? Isso aqui é uma forma da gente limitar a potência reativa. No caso aqui é 8%. Por quê, pessoal? Vamos imaginar nesse copo aqui, ó. Que esse copo cheio aqui, ele é a potência aparente. E essa é a potência ativa. É o que de fato você vai consumir. Concorda comigo? Se a potência reativa, que é a espuma que você não consome, aumentar, a porcentagem que você vai consumir diminui. Então é por isso que a gente tem um fator de potência para controlar, tá? Essa potência reativa na rede, para não diminuir a nossa eficiência, tá ok? Pessoal, todas essas grandezas elétricas, né, corrente, tensão e resistência, nós utilizamos um multiteste para fazer a aferição delas, certo? Que é um aparelho aí, tá, que possui uma série de medidores: tensão, corrente, resistência, continuidade, tensão em alternada, tensão em contínuo, pulsante, corrente contínua pulsante, corrente alternada, enfim, tá? Que nós utilizamos ela aí para fazer as nossas aferições, tá? No dia a dia, ok? Então ele possui essa chave seletora aqui que nos permite selecionar a grandeza que nós queremos medir, tá certo? Mais adiante teremos uma aula especificamente para falar sobre o multímetro, tá? Então, pessoal, vou separar aqui o que é materiais condutores e o que são materiais isolantes, tá? Materiais condutores, tá? Eles possuem baixa resistência elétrica, então eles facilitam a passagem de corrente elétrica. Então, eu tenho aqui alguns exemplos: ouro, prata, cobre, alumínio, tá bom? Ouro e prata nós vemos muito em circuitos eletrônicos, certo? Já cobre, nós vemos aí, nós conseguimos visualizar esse nos circuitos residenciais, industriais, e cabos de alumínio, tá? Na rede de distribuição, ok? Já os isolantes, pessoal, eles impedem a passagem da corrente elétrica, certo? Então são madeira, plástico, porcelana, tá? Até o ar tem uma resistência dielétrica, ok? Uma coisa que eu falei aqui, pessoal: resistência dielétrica. O que é resistência dielétrica? Resistência dielétrica, pessoal, é o limite lá que o material vai, é o limite de isolamento que o material tem, tá bom? Acima de um certo valor, ele já permite a passagem de corrente elétrica. Por exemplo, acima de 600 volts, ele já não é mais eficiente, tá? Isso é resistência dielétrica. Por isso nós falamos que o ar, ele é um meio isolante. Vocês podem falar: ah, mas eu já vi arco elétrico. Mas é porque o arco elétrico, tá? Ele ultrapassa o limite da resistência dielétrica do ar. Ou seja, ele ioniza o ar e cria, né, um meio para se propagar. Tá bom? Então, pessoal, cada um desses aqui tem o seu nível de proteção, o seu nível de isolamento, que é devido à resistência elétrica. Por isso, quando a gente vai pegar lá um EPI, um equipamento de proteção individual, nós temos que observar, né, o limite, a categoria que ele se encaixa, qual faixa de tensão que você pode trabalhar com ele, certo? Meus amigos, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre tensão, corrente,
resistência, materiais condutores, materiais isolantes, certo? E um pouco sobre o multiteste, que é um aparelho aí que a gente usa para medir algumas grandezas elétricas, tá bom? Então, muito obrigado pela paciência de vocês e aguardo vocês nas próximas atividades, certo? Até mais, pessoal!